Boa tarde, gente. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou falar assim, ó. Acabou! Vai todo mundo. Beleza? Boa tarde, gente. Boa tarde. Acabou? Por que acabou, né? Tudo que é bom acaba rápido, não é verdade? Né? Então tá bom. Ainda continua rapidinho, tá? Rapidinho. O bom é que depois de umas 3, eu consegui chegar num ponto bonito. Olha esse outro aqui, rapaz. Olha esse monte desse. Rapaz, olha esse aqui. Peraí, eu posso contar mais um aqui. Peraí. Eita! Ninguém vai cair dentro. Esse vai tá sabendo? Ninguém que vai cair dentro, olha. Depois de mais beber, né, gente? Ai. Só mais um gole. Vai lá. Sai dele. Ai. Deixa eu segurar, eu consigo apresentar. Calma aí. Tá bom, vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouco sobre álcool, tabaco, outras drogas e malefícios e saúde do trabalho. Bom, vocês estão vendo que esse que é o problema de você fazer o uso indiscriminado do álcool, né? Imagine eu numa direção de volante, não é verdade? Então, pessoal, logicamente que é apenas uma representação, né? Para a gente tratar o assunto de uma forma descontraída. Já adiantando para vocês que aqui tem água, tá? Aqui tem água, tá? Eu, como não sou de bebida alcoólica, fui lá no mercado, comprei, aí não tem problemas, né? Eu joguei a cerveja fora, filmei jogando a cerveja fora, tá? E aí. Queremos ver o vídeo. Tá? Tem o vídeo aqui. Rapaz, você quer me comprometer?
caso vocês não estavam aqui. Drogas, alcoolismo é um assunto muito importante a gente tratar. Não menos importante do que o que a gente já tratou aqui de EPI, ontem, depressão. Né? Então, assim, é um assunto que todo mundo sabe a importância de ter a consciência do uso moderado do álcool, né, das drogas lícitas, né? A gente tem que entender que existem as drogas ilícitas e as drogas lícitas, certo? Pessoal, só voltar aqui. Então, o que acontece? Qual que é o meu objetivo com vocês aqui? Não há como, é impossível eu esgotar todo o assunto de drogas em uma hora. Né? A gente sabe que existe aí, a vida inteira você passa estudando a respeito disso, principalmente na escola. Eu estava até cuidando do pessoal da manhã. Todo mundo já fala do ProEd aqui? ProEd? Aquele mundo da psiquiatria? Eu não ouvi falar do ProEd. Já é? Eu frequentei tanto esse curso que eu até hoje eu dava musiquinha. ProEd é um programa, ProEd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não, né? Então, eu fazia no final, mas eu vi essa musiquinha dos meus filhos cantando. Para vocês terem uma ideia, eu estava arrumando meu documento do escritório e eu até identifiquei lá, achei o certificado de participação de 97, quando eu participei desse curso, eu era criança, né? Aí eu olhei lá, falei aí, lá, certificamos que o aluno Eliseu participou do curso ProEd. Então, assim, é algo que a gente sabe desde a nossa infância, deixa eu ver minha mão aqui, né? A gente sabe desde a nossa infância, a gente, na verdade, a gente vive com essa, só arrumar aqui, né? Fica melhor, mais ou menos cheiros, né? Então a gente sabe, a gente já tem esse conhecimento sobre a questão das drogas, tá? E como eu falei para o pessoal de manhã, o problema não é isso aqui. O problema não é você tomar água, né? Água não é. Isso aqui é água, né? O problema não é você tomar a cerveja. O problema não é você fumar um cigarro. O problema é, a partir do momento que o consumo exagerado dessa substância vai fazer você fazer coisas que você, em sã consciência, não faz. Por exemplo, a gente estava almoçando ali, estava até alguns colegas comentando lá. Tem pessoas que, ao ingerir bebida alcoólica de forma excessiva, elas têm alguns comportamentos diferentes. Se ela não bebesse, ela não teria. Tem pessoas que se mantêm reclusas ali, ela fica no canto dela tranquilo, legal. Tem pessoas que começam a soltar a franga, né? Tem pessoas que bebem e começam a soltar a franga, falar coisas que não falaria se tivesse normal. Tem pessoas que começam a querer arrumar brigas, contendas, começam a xingar todo mundo, né? Para você ver, o problema de você consumir de forma exagerada, qual que é vamos dizer assim, a consequência do consumo errado da bebida alcoólica? Eu posso também dizer para você, aproveitando que estamos falando de bebida, não é algo, vamos dizer assim, que é uma droga também, que você já conhece bastante bebida, é o rebite. O rebite que é usado por, em sua grande maioria, por caminhoneiros, né, para se manter acordado ali nessa viagem. Só que o problema é que o consumo exagerado de rebite, em determinadas situações, é aquela situação. O rebite ele não tem aquele contato. O problema é que quando cessa o efeito do rebite, dessa substância, o cara está voltando fora. E a bebida não vai querer saber se ele está dirigindo no momento ou se ele está deitado realmente. Você entendeu? Ou seja, nós precisamos ter essa consciência de que o errado não é errado tomar cervejinha, não é errado fumar um cigarro. O errado é você deixar que isso aqui te domine. Por isso que a gente precisa falar um pouquinho a respeito. Apesar de todo mundo já saber as consequências danosas do uso excessivo, é importante a gente entender e falarmos um pouco mais, tá? Pessoal, como esse aqui é um assunto de conhecimento geral do mundo, quem quiser aí falar alguma coisa, contribuir com alguma situação, pode levantar a mão que eu deixo falar também, tá? É um assunto que todo mundo conhece e tudo mais, a gente está aqui no bate-papo, vocês têm liberdade também de falar a respeito, se vocês quiserem contribuir, certo? Então, pessoal, a gente fala sobre droga, mas o que é droga? O que é droga?
Mas o que significa droga? Se a gente for falar em termos técnicos num modo acadêmico, ou seja, num modo de faculdade, a droga, o que acontece? O Ministério da Saúde, que todo mundo conhece aqui, que é o órgão federal, ele tem a sua portaria 344 de 98, que é uma normatização, assim como você tem a NR que, né, regula o uso dos EPIs, que a gente falou na quarta-feira, existe uma regulamentação do Ministério da Saúde em que lá coloca toda a descrição das substâncias que causam dependência, certo? A grosso modo, lá está em termos técnicos, eu vou colocar para você a grosso modo. Droga é toda substância capaz de provocar uma alteração ao seu estado físico ou emocional. Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro exemplo que eu já passei para vocês é o Repit. O Repit ele provoca, na verdade eu não vou dizer que ele provoca, ele retarda a ação do sono em quem ingere. Não é isso que acontece? Ele retarda a ação do sono? Beleza. É uma droga lícita. Agora vamos falar de uma droga lícita, algo que você mesmo ingere. Você está com uma dor de cabeça, você vai lá, você toma um dipirona, toma um analgésico, né? Você está com um estado febril, você vai lá e toma um paracetamol, que vai cortar a sua febre, certo? Está com uma dor qualquer, você vai lá e procura um remédio que age naquela dor, certo? Então o que acontece? Existem situações e situações quando nós falamos de drogas, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é falar sobre as drogas ilícitas. Por quê? Porque as drogas ilícitas, elas são vendidas em farmácias. Você entendeu? Então, ela não é a nossa preocupação. A minha preocupação com vocês aqui é alertar vocês para as drogas ilícitas. Por causa que nós sabemos que as drogas ilícitas, é de conhecimento total, que ela prejudica tudo. Inclusive, não só o seu dependente, mas como a sua família, o seu trabalho. Assim como nós falamos na quarta-feira sobre a questão do uso do EPI, a droga também tem a mesma situação. Entendeu? Então, eu preciso, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de drogas ilícitas, né? Nós temos aqui o cigarro comum, mas nós temos também o cigarrinho de maconha que o pessoal usa também, né? Nós temos aqui as drogas lícitas, no caso também pode ser o dipirona, né, o paracetamol, algo que você compra na farmácia, né? Mas você também pode ter uma linha de êxtase, também muito vendido em redes, nessas festas da juventude, tá? Você tem aqui uma representação de algo que pode ser uma bebida alcoólica, um vinho, uma cachaça, um borotinho, né? Então a gente tem essa representação aqui. Uma seringa, que também pode ser a questão as drogas injetáveis também, que a gente pode pegar também, né? Tem as drogas injetáveis, que pode ser insulina, né? Que pode ser, de repente, um outro medicamento mais que usa de forma injetável. E aqui a gente tem também as drogas ilícitas também, tá? Nós temos aqui o cachimbo, onde o pessoal usa muito ali, ou a questão da maconha, ou do próprio crack, que vai falar também. O crack também, né? Coloca o crack ali e acende, né? Queima ali a pedra do crack, tá? Nós temos aqui algo que pode ser traduzido como a cocaína, que é uma substância onde você inala ela, né? Pelo nariz, tá? Aqui uma cartela de drogas ilícitas e também a famosa, a cocaína também, que pode ser administrada de outra forma também, tá certo? Então aqui a gente tem um panorama específico aqui de algumas drogas, tá certo? Pessoal, como o tema das drogas é um tema bem amplo, e aí a gente tem que colocar no slide tudo que se refere a droga. Eu vou falar para vocês aqui alguns assuntos específicos que a gente pode tratar melhor, tá? Então nós temos as categorias. Nós temos os estimulantes, por exemplo, o tabaco, tá? A anfetamina, o MDMA, o que a gente chama de êxtase também, né? A cocaína, aí nós temos as depressoras, tá? Que é o álcool, heroína, GHB. Existe uma relação muito grande, extensa, de várias formas de drogas. Mas a gente vai falar aqui das mais comuns, que é o que a gente sempre ouve falar a todo momento, tá? E nós temos também as perturbadoras, que são o nome técnico é chamado de psicodélicas, certo?
Nós temos a cannabis, que é a famosa maconha, só que a cannabis, no caso, é o nome científico dela. Nós temos aqui o cogumelo mágico, né, que o pessoal usa aí para entorpecer o seu, geralmente para dar embaladas, essas coisas assim, para entorpecer a pessoa. Né? Nós temos aqui também a LSD, tá? E essas outras aqui eu não vou entrar no detalhe porque são um pouco mais específicas. Pessoal, vamos lá. Eu comecei aqui a nossa palestra falando a respeito da bebida alcoólica. Tá? O carro, preste bem atenção aqui também. Eu tenho um carro. Aí você coloca a sua realidade, tá? Uma bicicleta, um skate. Qual que foi a originalidade para que foi feito o carro? O carro foi feito para quê? Qual que foi a intenção de se fabricar um carro? A intenção foi o quê? Foi servir de objeto de locomoção. Você entra dentro com as pessoas ali dentro e serve como objeto de locomoção do ponto A ao ponto B. Certo? Porém, mostra aí o carro, além de ele servir, ele pode servir como objeto de locomoção da pessoa que o tem, ou ele pode servir como uma arma. Ele pode servir como uma arma de destruição. Você pode invadir uma casa, um hospital, você pode atropelar alguém. Ou seja, eu estou usando isso aqui como exemplo para a gente entender a questão da bebida. A bebida alcoólica, ela serve inicialmente para uma satisfação pessoal sua, né, no momento de distração. Você está num domingo lá com sua família, lá na frente da churrasqueira, comendo uma carne assada, tomando uma gelada. Você entendeu? Deixa de água e álcool. De repente, para quem gosta de pescar, está no final de semana, ou de tranquilidade, ou lá, na sua cerveja aqui, né? O seu raciocínio, seu negócio aqui, a varinha aqui, pronto para pescar peixe, também, né? E aí você adere com isso a sua realidade. Ou seja, a bebida, ela foi feita inicialmente para um prazer pessoal seu. Ela foi feita para que você possa ter um momento de tranquilidade, um momento de paz, certo? Porém, o uso indiscriminado dela, o uso errado dela, pode trazer consequências para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Nós estávamos comentando ali na hora do almoço a respeito de situações que, inclusive, aconteceu até com o pessoal falando a respeito do uso excessivo de álcool, certo? A bebida, pessoal, ela foi feita para a sua diversão. Só que cabe a você, como indivíduo, no caso do usuário da bebida, deixá-la como algo para o seu conforto, para o seu lazer, ou transformá-la numa arma que pode prejudicar você, ou até matar. Por exemplo, se você bebe apenas em momentos de descontração, momentos de lazer, tranquilo, não é nada de errado nisso, cada um tem a sua forma de se descontrair, de seu lazer. Mas a partir do momento que você usa esse artifício de forma indiscriminada, bebendo além do que é necessário, você além de colocar em risco o seu corpo, a sua mente, o seu físico, você coloca também em risco, você pode estar colocando em risco pessoas próximas a você. Eu tenho certeza, eu não vou perguntar aqui, eu tenho certeza que todo mundo tem ou já teve até na sua família situações em que o uso indiscriminado da bebida alcoólica levou a pessoa em casos extremos. Isso quando eu falo isso até a morte. Às vezes ela não morreu, mas às vezes não aconteceu com ela, aconteceu com outra pessoa. Às vezes ela pegou o carro, saiu, bateu o alguém. Construiu uma casa, bateu um poste, por exemplo. Ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte: bebida é interessante beber, se você gosta, legal, bom. Você pode beber. Só que a consciência é muito importante. Eu tenho colegas meus que bebem, vão para a balada, e se ele está dirigindo, ele não bebe. Pode estar de graça lá a bebida, ele não bebe. Falou, cara, eu não vou beber porque eu estou dirigindo. E eu preciso ter a consciência.
Aí o que acontece? Eles são colegas ali que saem praticamente de uma forma rotineira. Aí fala, ó, faz o seguinte, hoje você não bebe, pra gente beber, você vai dirigir, tranquilo. Isso é você usar a sua forma de lazer de forma correta. Porque você não pode usar ela de forma correta. Não é à toa que a gente vê nas estradas, né? Não estou falando que seja por causa disso, mas nas estradas a gente vê aí a questão de acidentes. Acidentes que ocorrem por quê? Excesso de bebida alcoólica. Certo? Então, assim. Só te cortando, Kellen, né? A Kellen, depois que ele terminar, ela é do SESI também, ela vai fazer o encerramento tá, com vocês. Então ela vai já ficar aí. Tá certo. Então, pessoal, quando a gente fala de bebida, a gente pode falar de qualquer tipo de bebida. Cerveja, vinho, tá? Aí quando eu falo de bebida alcoólica, a gente pode colocar o corote, a cachaça, enfim, vocês conhecem mais do que eu a respeito disso, tá? Então, eu vou falar aquela famosa frase que a gente ouve na televisão: beba com moderação, entendeu? Não faça com que a sua família sofra pelo seu uso indiscriminado desse momento de lazer. Porque às vezes algo que pode acontecer de prazer, infelizmente acaba ocorrendo com a gente. Então, se for para beber, beba com moderação. Certo? Vamos lá. Pessoal, alguns efeitos do alcoolismo. Isso aqui a gente não precisa falar muito, porque todo mundo sabe os efeitos. Mas, pensa no fígado. Olha o fígado, Pedro. Se você bebe muito, você não dá espaço para o seu fígado processar aquela cevada. Ou seja, eu conheço até um caso da família de uma pessoa que bebia muito. E aí o médico falou, olha, ou você para, ou reduz drasticamente o seu consumo, ou simplesmente daqui a pouquinho o seu fígado não vai conseguir filtrar mais nada. Porque ele bebia, a maneira como ele usava a bebida era tão grande, tão assim, se você não ver, ele evitava beber água para beber cerveja. Talvez seja o caso de alguém. Mas ele era feliz? Hã? Ele era feliz? Esse é o problema. A bebida, assim como algumas drogas, traz traz uma certa felicidade, mas também uma felicidade passageira. Você entendeu? Realmente, a bebida, para quem toma, no caso, eu nunca tomei, para falar a verdade, então eu não sei como funciona. Mas vocês aí que de repente fazem o consumo, sabem que traz assim um certo conforto, uma certa felicidade e tudo mais, mas todo mundo sabe que é passageiro. Depois que você passa o efeito do álcool. Ressaca, dor de cabeça. Exato. Nesse caso, esse parente que eu estava evitando a ressaca. Estava ficando meio que era. Talvez sim, né? Talvez sim, talvez não. Né? Pessoal, mas assim, ó, eu quero dizer para vocês, de forma geral, a bebida ela tem que ser a sua forma de extravasar, mas extravasar no bom sentido. Ela tem que ser o seu aliado para a sua diversão e não ser um problema para a sua família. Porque é o caso que a gente vê. Teve até um colega nosso aqui, um colega de vocês aqui, que falou a respeito a associação Apoio dos Anônimos, né? Então, o que acontece, pessoal? Para você ver o tanto que a bebida ela influencia de forma negativa, que existem associações civis que tratam justamente das pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem a consciência de fazer o uso correto daquela bebida. Às vezes a pessoa está nesse sentido ali de tomar por uma diversão, com a família, só que às vezes, movido ali pela situação, eu não estou ainda nada não é ali, tá de boa, tu me engana, rapaz. Você não sabe, e se você morrer amanhã? Da pessoa? Só que as pessoas não medem as consequências disso. Porque o seu organismo, ele está preparado para uma quantidade de bebida. Uma quantidade. A partir do momento que essa quantidade excede o seu volume, aí começa a pessoa a perder a noção de realidade. Aí a pessoa começa a brigar,
começa a ter comportamentos que sem a bebida ela não teria. Aí que o pessoal fala, quando você quer conhecer uma pessoa de verdade, né? Você dá bebida para ela. Tem pessoas que começam a soltar frango, certo? Por quê? Porque ela tira do ser humano, ela tira da psique do ser humano a noção de realidade. A pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Tanto é que em casos mais extremos, por exemplo, como é uma cerveja, uma bebida um pouco mais pesada, como se fosse um conhaque, né? Uma cachaça, a pessoa não lembra de nada do que aconteceu. Um exemplo disso é um filme que a gente, de repente, vocês conhecem mais do que eu, American Pie. Todo mundo já ouviu esse filme aqui? American Pie? Ou seja, uma noitada de prazeres, só que no outro dia, além da ressaca, a pessoa não lembra de nada que aconteceu. Ou a outra situação também que vem aqui na memória, Ladrão. Lembra do Ladrão? Das Branquelas? Quando ele foi, né? Teve uma noite com um outro cara lá, aí falou assim, depois do ladrão, ninguém anda mais. Você entendeu? Pra você ver, logicamente que ali não houve só, né, pra quem assistiu o filme, ali não houve só a questão da ingestão de bebida alcoólica, houve também outras drogas que a gente teve ali associado. Mas para vocês verem a periculosidade que é o consumo errado da bebida alcoólica. Certo? Vamos lá então. Algumas consequências do uso excessivo, principalmente o cérebro, você perde a capacidade de raciocínio, por isso que a pessoa não lembra de nada. Você perde o controle da realidade sua. O fígado começa a ter aquela dificuldade de infiltrar a água que você bebe, isso se você beber água. Né? Você tem aí também a questão do estômago, do pâncreas, que começa a dar problema também. O uso excessivo do álcool vai gerando ali gordura, e isso acaba afetando as suas vias, né, arteriais. Não é à toa que tem muita gente que tem que fazer procedimentos cirúrgicos para desobstruir as veias, as artérias. Por quê? O consumo excessivo de álcool acaba prejudicando a circulação do sangue daquela pessoa. E aí a pessoa tem que fazer procedimento, nunca mais a pessoa fez. Tá certo? O coração, como eu já falei para vocês, o esôfago, o fígado, tá? Essas aqui são algumas consequências. Vamos lá. Agora partindo para a questão do fumo, o tabaco. O tabagismo, pessoal, também não é errado. Assim como a cerveja, assim como a bebida alcoólica, o tabagismo também não é errado. Porém, o uso indiscriminado também faz mal para a sua saúde. A gente sabe também a questão das organizações pulmonares, certo? Ou seja, também há um benefício para isso, tá? A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas têm pulmões. E o problema do tabagismo é um pouco diferente da bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica é você bebe e você sofre. Ou seja, é uma bebida unitária. Se você bebe, só você sofre. Porém, a questão do tabagismo é mais além da unidade. Por quê? Se você fuma em um ambiente que há outras pessoas também, a chance dessa pessoa que não está fumando com você, mas absorver aquela fumaça é muito grande. E se vocês não sabem, existem alguns estudos que falam que a pessoa que inala aquela fumaça, mesmo não estando diretamente fumando, ela tem quase os mesmos riscos de adquirir uma doença pulmonar, do mesmo jeito que a pessoa que fuma diretamente. Ou seja, é até pior ainda que a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, você ingere isso, você está estragando com você mesmo. É você que está sendo prejudicado. Só que quando você está fumando, você prejudica você e ao seu colega, ao seu próximo. Você entendeu? Olha para você ver a situação que leva a questão do cigarro. Eu não vou perguntar aqui se tem fumante, porque cada um tem a sua forma, não quero também expor ninguém aqui, certo? Mas assim, e não é errado você fumar, desde que você preserve a integridade física dos seus colegas de trabalho. Vai fumar, vai andar um pouco mais distante, um lugar mais separado, né? Porque assim, pessoal, você pensar tanto em você como no seu próximo, tá certo? Vamos lá. Pessoal, alguns efeitos do cigarro no seu corpo.
todo mundo sabe, todo mundo aqui que, de repente, você nunca fumou, mas você já foi a algum mercado, já viu alguém, você viu uma carteira de cigarro no mercado, ou no barzinho lá, você vê que no próprio rótulo da carteira de cigarro, tem algumas imagens que o intuito dela é o quê? Fazer desestimular a pessoa a praticar a questão do fumo, certo? Possivelmente você vai ver algumas imagens dessas aqui lá, principalmente essa aqui, ó, que é a questão da gestação. A mãe fumante implica na gestação. Olha o que a gente tem aqui, ó, acidente vascular cerebral, certo? Nós temos a questão do pulmão. Ó, a diferença entre um pulmão sadio e um pulmão fumante. Você entendeu? A questão aqui da perda de membros por falta de oxigenação. Você entendeu? Além das toxinas. Deixa eu perguntar aqui. Você fumaria cocô de cavalo? Para quem não se responder, mas você fumaria cocô de cavalo? Você, em circunstância não, né? Só que quando você fuma um cigarro normal, não vou falar que não vou ser tão pesado assim, mas você está ingerindo no seu corpo substâncias que podem prejudicar o seu corpo mais que o cocô de cavalo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a pedrinha de crack, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Certo? Pessoal, outra coisa aqui, ó, enfisema pulmonar. Ó, a pressão foi aberta por inteira ali. Ou seja, ou seguro. Tá? Câncer de pele também, porque um cigarro que você fuma tem mais de 4.000 substâncias. Já pensou? Você, vamos dizer assim, ó, você não, em sã consciência, você não iria no Rio Cuiabá, ali na Ponte do Porto, pegaria lá uma caneca, um negócio, colocaria na água e tomar. Você nunca faria isso, certo? Você nunca faria isso. O problema é que você faz muito pior do que isso quando você fuma. A gente não consegue ter essa consciência. Só que quando você faz isso, aí também vai chegar no crack, que é pior ainda. Tá certo? Quando você fuma, você está fazendo isso. Você está indo no chão, você está chegando ali na onde está o churume, está bebendo churume. Ou fumando churume. Você entendeu? Pessoal, deixa eu falar para vocês o seguinte, rapidinho, tá? A minha intenção aqui não é, eu não sei quem é fumante aqui, também não precisa se manifestar. A minha intenção aqui não é denigrir você se você é fumante ou não. Tá? A minha intenção aqui é criar uma reflexão em você e para não porque eu não vou parar mais. Eu só quero que você entenda que você pode aprender com o seu e do seu colega. Certo? Todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Certo? Vamos lá. Pessoal, essa outra situação aqui. Aqui quando a gente fala de narguilé, eu também lembro do cigarro eletrônico. Certo? Como eu falei para vocês, de repente alguns de vocês aqui é usuário da narguilé, usa também ali, tá? A gente respeita e tudo mais. Não vai ter, ainda não, na verdade, está uma discussão ainda na proibir a narguilé no Brasil, devido às consequências desastrosas para a saúde, tá? Ainda não chegou a proibição efetiva, mas há uma discussão aí para proibir, certo? Pessoal, pensa o seguinte, imagine um drogado que vai usar ali uma droga injetável, certo? Uma pessoa usou, aí passa a mesma seringa para outra pessoa. A narguilé só usa seringa. Só que você leva lá. E tem doenças, não precisa, por exemplo, doenças que não precisam da condição carnal, no caso do sexo, para a produção. Tem doenças que só pela saúde se transmite. Uma das doenças que só pela saúde se transmite, a gente tem as herpes. Aí a pessoa está com um filho na boca, não sabe o que é. Você entendeu? Ou seja, às vezes a gente consome esse tipo de produto, só que a gente não para refletir quais são as consequências erradas do consumo daquele produto, daquela substância. Tá certo? Uma outra, levando para o lado do cigarro eletrônico, existem pesquisas feitas por universidades americanas dizendo que o cigarro eletrônico ele é 10 vezes pior que a narguilé. E a narguilé é 10 vezes pior que 100 cigarros. Ela é como fumar 100 cigarros. Ou seja, se existe um produto que ele é 10 vezes pior que um outro produto que é mais 10 vezes pior ainda, ou seja, você está colocando para dentro do seu organismo o lixo do lixo do lixo.
desculpe a expressão pesada, mas é que a gente precisa, para a gente criar uma reflexão positiva de vocês, a gente precisa usar algumas expressões. Tá certo? Com todo respeito a quem for aqui. Entendeu? Então, assim, é isso que está colocando aqui de você. Tá certo? Então, assim, tome muito cuidado com a questão do fundo, tá? Pessoal, agora passando aqui para a parte de comprimidos, tá? A gente tem aqui as anfetaminas, né? E esse é um pouquinho difícil de falar. Até a gente que está nessa área aí é um pouquinho difícil, tá? São lícitas na medida em que a prescrição médica para o uso. Uma das coisas que a gente fala também é o seguinte: não é só porque a dipirona é uma droga lícita comprada numa farmácia que ela também não pode ser considerada ilícita. Lembra que eu falei para você que o problema não é esse aqui, mas a forma como eu uso? Se eu uso socialmente falando, no momento de lazer, familiar, tranquilo. Mas e se eu uso isso de forma discriminada? Tem pessoas, e talvez vocês também conheçam, que usam a dipirona de forma excessiva. Tão de forma excessiva que às vezes a pessoa não consegue mais ficar sem dipirona. Eu estou falando aqui da dipirona, mas existe um outro medicamento que eu vejo que muita gente tem essa dependência dele, que é um maleato de dextrofenamina. Para quem não sabe, esse produto é o famoso Histamin. Histamin é um antialérgico vendido numa bula e alguém já se identificou aqui. Olhou para mim e disse: brincadeira. Por exemplo, o Histamin. Para quem não sabe, o Histamin é um antialérgico. O antialérgico mais conhecido que tem. É um antialérgico que ele ajuda, né? É um antialérgico geral, como se fosse o dipirona para dor de cabeça, né? Então, assim, o Histamin ele é amplamente vendido nas farmácias, ele é uma caixinha, ele também tem comprimidos, tá? Em alguns momentos da minha vida eu fui da área farmacêutica, então a gente tem um pouco de conhecimento. Hoje, o vidro se torna um pouquinho menor, reduziu o tamanho do vidro, mas o produto é o mesmo, tá? Então, ele é um antialérgico, ele serve para aplicar de mosquito, enfim, são vários processos de alérgico, tá? Porém, ele é um produto altamente viciante. Se você usar esse produto, esse antialérgico, que anteriormente foi feito de forma lícita, ele pode se tornar uma droga para você. Outra situação, e talvez vocês também podem conhecer, pessoas que tomam um remédio tarja preta para dormir. Inicialmente, o propósito do remédio para dormir, por exemplo, ele foi feito para quê? Para auxiliar a pessoa que tem algum transtorno, né, alguma anomalia psíquica, para dormir. Só que tem gente que nem tem problema nenhum, está com alguma dificuldade de sono de dormir, de repente alguma situação que tira o seu sono, vai lá e toma de forma indiscriminada o medicamento. Tomar uma vez tranquilo, tomar a segunda vez já fica alerta. Mas você começar a entender que sem esse produto você não dorme, opa, aí que criou uma dependência. Aí que começou o lícito se torna ilícito. Tá certo? Quando a gente fala nisso, a gente pode ver essa questão aqui. Os produtos que aparentemente são produtos bons, mas que se você usar da forma errada, você acaba trazendo eles consequências de produto. Tá certo? Vamos lá então? Maconha. Maconha todo mundo conhece. Né? Eu até liguei pro pessoal que queria trazer aqui também uma puxa de maconha, mas não deu certo. Mas não conseguiu, foi trazer a cerveja. Pessoal, a maconha, apesar de hoje existir autorização do poder público para o uso da canabidiol, que seria a parte medicinal da planta, a maconha ela ainda é considerada uma droga ilícita. Sabe por que ela ainda é considerada uma droga ilícita? Não por causa que ela é ruim. Tudo bem, também ela destrói o seu corpo. O problema também mais grave ainda, que deixa a questão mais grave, é que os efeitos, a conduta de quem usa ela, os efeitos da conduta de quem usa ela, é que traz o problema. A pessoa que é maconheira, né, vou falar aqui um português claro, a pessoa que é maconheira, ela comete roubos, ela comete ilícitos criminais, entendeu? Ou seja, tem aquela pessoa que usa maconha, dá um tapinha, né, o pessoal fala um tapinha, de uma forma que só para ele, só para consumo próprio. Eu vou falar de manhã, eu vou repetir aqui. Não estou falando todas, tá pessoal? Eu só alguns lugares que eu já conheci. Tem algumas gráficas que fazem logomarca de empresa, né, fazem propaganda,
E alguns profissionais dessas gráficas aí, vou falar todas, às vezes, para ter assim uma certa criatividade para desenvolver uma propaganda, por exemplo, eles têm que ficar de papinho. Está errado? Talvez. Mas o que ele faz? Ele vai lá, faz uma planilha, dá o seu papinho de 2 minutos, 5 minutos, aí ele fica aí no seu momento zen, aí ele diz, né, a pessoa diz que vem a criatividade, ele começa a ser criativo e tudo mais, né? Talvez isso aí serve. A gente não pode generalizar. Mas, no geral, a maconha em si, ela traz consequências desastrosas. Até porque você está fumando. Se você está fumando, está indo para o seu pulmão. Se está indo para o seu pulmão, é pior que o cigarro. Tá certo? Então aqui, ó, efeitos corporais da maconha. Nos olhos. Nos olhos, vermelhidão, diminuição da pressão arterial. A pessoa começa a ter problema de pressão. Do nada está falando, do nada desmaia, porque a pressão está baixa. Tá? A boca secura. Entendeu? Não, brincadeira, eu não uso não. Tá? Pele, sensação de calor e frio. Tá? Coração, o calor, aumento de frequência cardíaca do coração também. Tá? E músculos, relaxamento. Já tá para ser liberado, né? Então. Tá 3-0, né? De 7, do Supremo lá, aí o vídeo visto. Hã? Você tá vindo pra dois. Já não vai aguentar. Não, é só. É que já não vai aguentar mais. Não, mas tá torcendo pra liberar, é Não era nosso, ele é doido. não, é pegar com a liberação deles lá, já tô te contando, voltar no cinema. Não, mas ó, presta atenção. Não é a liberação dela para o consumo normal. Consumo normal, 3 gramas por pessoa. Liberado. Sim. Por enquanto é só uso medicinal. Não, 3 gramas tá no Supremo lá. Chupino. Eu preciso de 30. Então, só que não, eu entendo. Você fala que gente pode dar essa discussão, mas discussão Não, eu só falo assim que não vai ser crime você não tá não vai ser crime até 3 gramas. Não. É uma outra situação isso aí. Não. Isso é até previsto na lei 11.340, que é a lei de drogas de 2098, tá? Tem uma lei que fala sobre isso, a respeito dessa parte aí. Existe uma lei que fala que chama a lei de drogas, 11.343, tá? E por causa dessa lei, não tem condições de fazer liberação. Hoje há a liberação do uso dela, mas para fins medicinais. Existe sim essa discussão ali, só que essa discussão que acontece. Eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Só que o problema é que até os direitos humanos entram nessa parte aí, entendeu? Há uma discussão que se houver a liberação da maconha, pode ser que desestimule a questão do tráfico. Há uma liberação, há uma corrente doutrinária, né, de doutores do direito que falam sobre isso, mas isso é algo minoritário, ou seja, não sem condições no momento. Tá? Eu vi que está em lá Está em trâmite. Porque a intenção, na verdade, é de estimular o comércio legal da maconha, da droga, certo? Ou seja, quanto mais restrição for o produto, mais caro ele fica. Vai se liberar aqui igual cigarro. Basicamente isso. Só que o problema do cigarro é a questão do tráfico também, né? Vai pra cá, né? Não liberou o cigarro, o tráfico dele. Mas é pior. Tá, mas assim, vê essa questão aqui não tá. Eu vi. Tá 3-0, o outro pediu 20, tá para liberar 3 gramas por pessoa para não virar crime. Para que daqui a pouco sai igual. Não, que é sério. Carol, lá no Dalmaquilo tá liberado, tá com quantas gramas? Vai lá se baixar pro Chile. Pessoal, vamos lá. A próxima parte que a gente tem que falar, que eu estou comigo aqui, a questão da cocaína. Tá? A cocaína, a gente vai falar também a questão de atividade também. A cocaína, ela tem uma ação de dependência na pessoa que a consome muito rápida. Tá?
É uma droga que, infelizmente, ainda tem muita atividade de repressão. O financiamento, eu nem preciso entrar no detalhe, porque vocês acompanham o jornal e sabem que a polícia, infelizmente, quer dizer, a polícia ela faz o trabalho dela de repressão ao tráfico da cocaína, que é o cloridato, né, da cocaína, mas infelizmente é aquela situação, no máximo uma fiscalização mais intensa e tudo mais. Então, infelizmente, a gente ainda, os nossos juventude ainda acaba tendo acesso muito à questão da cocaína. E ela tem um efeito devastador também na mente da pessoa, no corpo da pessoa também. Tá certo? Eu quero falar com vocês mais a respeito do crack. Pessoal, ano passado, se não me engano, no ano passado, a Globo fez uma série de entrevistas lá na Colônia, lá em São Paulo. Tá? E aí, eles conseguiram achar, pesquisando ali, conseguiram achar uma menina, aparentemente seus 25, 26 anos na época. Né? Aí acharam ela lá e começaram a conversar com ela, para você ver a situação. O que ele fez? Ela formou em medicina, falando 4 línguas diferentes fluentemente. Uma pessoa que foi criada numa família extremamente rica, uma família bem sucedida, pai e mães bem sucedidos, certo? Tinha tudo para ser uma pessoa extraordinária. Só que durante a faculdade ela conheceu o crack. Ela usou, e o crack, logicamente agora existe agora até a droga K, né? Depois que eu vi. Aquela camada. O que acontece? A cocaína, ela tem um tempo de vício, de viciar a pessoa que está usando ela muito grande. Só que o crack é menos de 10 segundos. A partir do momento que você colocou a pedrinha no cachimbo, né? No caso ele ligou ali e deu a primeira sugada, a primeira tragada, de 2 a 10 segundos no máximo, para você já ficar altamente dependente dela. Só que o problema é o seguinte, lembra que eu falei para você que você não iria ali no porto pegar um copo e beber água dali? Você não faria isso, né? Só que a pessoa que é consumidor do crack, ela está fazendo pior que isso. Sabe por quê? Porque o crack ele é formado por todas as substâncias, as mais diversas substâncias que não prestam para nada. Por exemplo, substâncias como veneno de rato, só que lógico em pouca quantidade. Tá? Ela é formada também de. Na verdade existe várias, tá, pessoal? Estou falando só algumas aqui. A lista é gigante, tá? Aí você fala, mas é uma pedrinha dessa tem tudo isso e muito mais. Tá? Ali você está literalmente consumindo churume. E lógico mais ainda do que algumas outras substâncias que provocam a dependência. Ou seja, se você conhece, por acaso você conhece alguém que é consumista, né, consome esse tipo de droga, essa pessoa ela está literalmente consumindo churume. E para quem sabe, né, todo mundo conhece que o churume ele é o suco do lixo. Ele é o suco do lixo. É aquele líquido preto que sai. Porque ele só tem só o lixo, é pior que o lixo. Ou seja, a pessoa que consome crack, ela está consumindo aqui para dentro. E o efeito devastador dela é muito grande. A pessoa, só para ter uma ideia, a menina, aí colocaram um paralelo entre ela na faculdade e ela após a questão do crack. A menina está irreconhecível, não é a mesma pessoa. Ela emagreceu, ficou totalmente desfigurada. Você entendeu? Perdeu dente, tudo mais. Enfim, a pessoa está no lixo. Aí ela falou assim, olha, eu sei o meu CRM. Ela falou muito do CRM dela, que ela fez inscrição na Conselho Regional. Ela fala 4 minutos diferentes. Tem muitos outros atributos lá. Ela falou, cara, por que você não sabe disso que não é possível? Vamos pegar ela, gente, no quarto. Já fizeram isso, não? Por incrível que pareça, a dependência é tão grande, que a pessoa, ela faz de tudo para fugir. E ela fuge várias vezes. Os pais são bem-sucedidos, muito bem-sucedidos. Colocaram ela diversas línguas e ela sempre fugiu. Para você ver a consequência desastrosa da você entendeu? Então, esses aqui são alguns efeitos do crack no organismo, né? Deficiência, outra situação também da pessoal, que ninguém chegou a memória.
o uso excessivo de drogas ilícitas, não vou falar de cerveja e tudo mais, porque não tem nada a ver com isso, mas o uso excessivo de cerveja, de crack, de drogas ilícitas, tem impactos até no relacionamento com Deus, principalmente no homem. Por quê? Deixa a pessoa baixa. A pessoa não tem mais dentro. Você entendeu? Então, assim, é aquela situação. Ou eu falo a verdade para vocês aqui, não vou romantizar para vocês, porque o assunto é pesado, igual a depressão. Então, assim, se você, por acaso, conhece alguém que faz uso de bebidas, de conteúdos ilícitos, né? Conversar. Como a gente falou que a melhor prevenção é a conversa. Só que a conversa é com conhecimento. Não, a conversa assim, não, cara, que isso não. A pessoa que ela é dependente química, ela só aceita a conversa, ela só aceita ouvir pessoas que já passaram pelo mesmo problema e que conseguiram superar. Você entendeu? Mas isso não significa, se você não passou pelo que ela está passando, não significa que você não pode correr atrás do conhecimento, de saber mais, precisar mais sobre o assunto, para poder orientar. Você entendeu? Conhecimento, pessoal, gera oportunidades. E é importante você poder ajudar uma pessoa próxima a você. Certo? Voltando à questão do crack. Então, dependência, tá? Dependência, circulação, aparelho digestivo, ela ataca o aparelho digestivo. Enfim, pessoal, ela ataca todo o seu corpo de todas as formas possíveis de forma negativa. Tá certo? A oxi, para quem não sabe aí, é a fumaça da droga, né? Não é tão conhecida assim hoje na sociedade, mas ela também tem uma consequência desafiadora para a pessoa também, certo? Aqui cérebro, coração, estômago, fígado e rins, tá? Aqui, ó, a questão a diferença no caso entre a pele de crack e a oxi, né? A oxi é um pouquinho mais pesada ainda do que a pele de crack, tá certo? Algumas informações bem grandes, certo? Pessoal, como eu falei de manhã, infelizmente o nosso terreno não é muito grande para a gente tratar todo o conteúdo da questão de drogas, tá certo? O nosso intuito aqui nessa palestra é trazer para você as consequências drásticas da droga, da bebida alcoólica, né, e das drogas ilícitas. Se você, como eu já falei, vou repetir, se você por acaso tem alguém na família, ou até mesmo você consome algum tipo de droga ilícita, tome cuidado, porque isso vai refletir na sua vida, vai refletir na vida da sua família, certo? Então, assim, a droga, pessoal, é muito importante você saber para você não usar. Porque é o seguinte, vamos supor, é aquela situação, né? Quem está dentro, quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Ou seja, você só vai saber a dificuldade da droga se você entrar. Só que o problema é você não conseguir sair. Entendeu? Então assim, galera, o assunto de droga não é muito gostoso de falar, mas é necessário. Tá certo? Então eu espero que vocês, galera, tenham entendido o recado. E eu fico por aqui tomando minha cerveja. Vem na Certo? festa da cena, não vai mais poder ter escola. Depois desse aqui, o que vocês acham? Sextou, galera! Muita saúde, muita paz, muita saúde para vocês, tá? E eu fico por aqui tomando minha cerveja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Foi muito bom ter vocês aqui, tá? Obrigado, meu filho, por abrir o espaço para a gente estar aqui, tá? É um prazer ensinar vocês, trabalhar com vocês. Não trabalhar ensinar não, né? Porque você tem mais conhecimento que eu sobre isso, tá? Então, são assuntos, pessoal, que talvez vocês podem, de repente, passar essa semana uma outra história, tá? O uso do EPI, pessoal, é importante, tá certo? Não deixe para ser chamado a atenção. A empresa investe no conhecimento como esse para vocês. Não é barato para a empresa trazer pessoas aqui para falar sobre isso, tá? Lembra que se você não usar o EPI, você pode deixar de ver o seu filho, o seu neto, pode deixar de ouvir a voz do seu neto, pode deixar de fazer o que você mais gosta de dirigir de repente, entendeu? Então, a questão também é você ter empatia com o seu próximo na questão da depressão. Fique atento a saber se o seu colega tem algum tipo de depressão ou não, algum alerta,
E tudo cuidado sobre as questões das drogas. Certo? A droga não faz bem para ninguém. Na verdade, a única pessoa que ganha com a droga é só quem vende. Essa pessoa. Não é drogada, né? Exatamente. Até porque as pessoas, exatamente, até porque quem vende droga não usa porque sabe da questão. Ou seja, tome cuidado. Certo? Muito obrigado. Cadê o É Rony? isso aí. Cadê o Rony? Agora eu sei porque que o par dele não deu certo. Fala, Valdinei. Então, vou deixar aqui meu colega.